Existem histórias que à primeira vista parecem comuns: gravidez precoce, luta, trabalho longe de casa, coração ferido. Mas quando a gente escuta com o coração, percebe que por trás do clichê mora a coragem. Hoje eu recebo uma mulher que atravessou tudo isso e floresceu, porque o que ela construiu não é só uma loja, é o símbolo de um recomeço. Bem-vinda ao Candoca Podcast, Tami Araújo. Ai, meu Deus! Mas que mensagem de boas-vindas, viu? Caramba, já tô sem palavras. Que introdução. Uau! Imagina o que vem por aí, gente. Podemos começar? Podemos dar continuidade? Ai, o coraçãozinho da canceriana, pode. Pode, não é para chorar agora. Para você que nos ouve, essa história também pode ser a sua. Talvez você também precise se reinventar no meio da dor. Tami, antes da empresária da mulher realizada, existia uma menina. Quem era essa menina? Nossa, essa menina era uma menina muito sonhadora, muito. Foi o que me manteve viva, foram os meus sonhos. Em nenhum momento eu parei de sonhar, eu parei de acreditar. Eu vim de uma realidade muito simples, né? Eu cresci, nasci na roça mesmo, pés descalça. Mas eu sempre sonhei com a vida que eu tenho hoje. Eu me via. Parece clichê, né? Parece doideira você falar uma coisa dessas. Mas quando eu tava ali já adolescente, morando ali na casa que eu morava, eu sou muito grata por tudo que eu passei, que eu morei. Mas eu via tendo a vida que eu tenho hoje. Eu me via sendo dona de algum negócio. Quando eu brincava com as minhas amigas de boneca, eu já brincava sendo alguma coisa, sendo mãe, empreendendo alguma coisa ali, vendendo. Eu fazia, sempre gostei de costura. Nunca aprendi a costurar, mas eu gostava de costura. Moda, né? Moda. E aí eu fazia umas roupinhas assim, eu já queria vender. Minha mãe fazia suco, eu queria empacotar os sucos e vender geladinho, né, que a gente chama lá no interior. Então eu sempre tive esse tino, eu sempre quis mudar a minha realidade. Então, tem uma frase que eu amo muito que é assim: eu já orei muito pelas coisas, para ter as coisas que hoje eu tenho. Então, eu já me via lá no passado. É tão interessante isso porque nós somos, enquanto adultos, o reflexo da infância e dos estímulos que a gente recebeu. Eu, quando era criança, eu brincava de bancária, porque meu pai trabalhava em banco e eu sempre idolatrei o meu pai. Meu pai sempre foi, assim, a pessoa mais importante desse mundo para mim. E então o que que eu fazia? Eu brincava de ser o que ele era. Então eu meio que rechaçava a questão do Sim, empreendedorismo. E veja como vem forte, né? vem. O caminho que a gente trilha até o ponto da gente chegar e mergulhar para dentro da gente e descobrir quem de fato a gente é, fora do reflexo de pai e mãe. É É verdade. extremamente interessante. Verdade. Como foi lidar com uma gravidez tão cedo, quando o mundo ainda esperava que você fosse apenas filha e não mãe? Então, essa foi uma parte também super delicada. Eu engravidei, eu fui mãe aos 18 anos, engravidei aos 17. E eu ainda estava no ensino médio. Então, vocês imaginam a menina morando no interior, preconceito que a gente sofre. E eu fui mãe solo, né? Eu e a minha mãe, eu digo que nós somos mães ao mesmo tempo. Minha mãe me amparou muito, me ajudou nesse momento. Mas, ao mesmo tempo que foi super difícil, porque eu não romantizo uma gravidez na adolescência, porque eu era uma menina ainda cuidando de outro menino, me fez forte. Me fez também estar aqui hoje, porque foi por ele que eu aprendi a amadurecer muito cedo. Foi por ele que eu não me acomodei, foi por ele que eu não escolhi caminhos tão obscuros, a gente sabe, né? Uma menina nova, perdida no mundo, né? Nesse sentido de ainda não ter escolaridade. Chegam muitas oportunidades, não tão boas assim. Então, não fosse o meu filho, eu teria me perdido de mim. Então, ao mesmo tempo que foi muito dificultoso, também foi uma luz, foi uma esperança. Foi ele que me fez correr atrás. Foi falar assim, agora aconteceu. E aí? O que é que eu vou fazer da minha vida agora? Eu tenho uma criança agora para cuidar. Então, ele me ajudou muito também a progredir, a prosperar, a ser uma mulher que hoje eu sou. É o combustível, a gente colocar de fato força e às vezes aproveitar. E falam muito disso, né? A crise, transformar isso em Em oportunidade, em oportunidade. combustível para
Não Não desistir do desistir. sonho, não se perder. Eu sempre falo que tudo na minha vida foi um pouco mais tarde, quando as minhas amigas estavam entrando na faculdade, eu estava amamentando, eu estava cuidando, mas em nenhum momento eu desisti. Eu peguei isso como combustível para mim. É linda a história, gente. Eu fico encantada. Vamos lá. Em que momento você sentiu que precisaria deixar seu filho para garantir o futuro dele? O que passou dentro de você nesse instante? Nesse instante, eu precisei deixar o meu filho com 3 anos. Eu morava no interior, e interior a gente sabe que não tem muitas oportunidades, né? Digamos que quase nenhuma. E foi quando eu olhei para minha mãe e fiz assim: mãe, agora a senhora vai ter que segurar a onda mesmo aí sozinha com o Brenon. E eu vou para Salvador. E eu vim para Salvador, eu não conhecia a cidade. Eu vim com uma proposta de emprego. Chegando aqui não deu certo. E aí eu fui para shopping ser vendedora de loja. Comecei de baixo mesmo. E me orgulho muito disso. Trabalhava dia e noite. Consegui depois entrar numa faculdade. Mas isso depois de muita luta. Mas deixar o meu filho foi uma parte assim que eu me culpava muito, mesmo sabendo que eu estava aqui por ele, tinha aquele sentimento de falar, poxa, mas e aí? Que tipo de mãe eu tô sendo? Hoje eu entendo que eu fiz o que eu precisava no momento. Mas por muito tempo, assim, por muitas noites eu chorava e me culpava tremendamente de ter que deixar o meu filho. E percebe o quanto isso é cruel, É. porque não tem ninguém no mundo julgando você. Mas essa É o voz auto-julgamento, nós interna. mesmos nos julgamos. Não tinha ninguém de fora me criticando. Poderia até ter, mas não chegava até mim. Mas era aquele sentimento, eu acordava às 4:30 da manhã, eu ia para a faculdade, eu voltava, eu ia para o trabalho. E mesmo assim ainda me vinha um sentimento de culpa, mesmo sabendo que o que eu estava fazendo aqui era por ele e para ele. Mas ainda me via aquele sentimento de incapacidade, de culpa mesmo, de ter que estar deixando, mesmo sem estar. Percebe, muitas vezes as pessoas estão elogiando a sua coragem, a sua força, mas Sim, a ferida traz a culpa. traz. A dor fala antes, o Fala. emocional, o entender que está deixando de fazer alguma coisa por ele. Exatamente. A maternidade é muito cruel. E às vezes é com nós mesmas, é como você acabou de falar, não é os outros, somos nós nos culpando o tempo inteiro. Que bom que você passou por isso e, Passei. e hoje é exemplo, né? Para muitas mulheres, eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com a Tamires hoje. Toda história tem um ponto em que a dor vira força. Qual foi o seu? A minha dor virou força quando eu entendi que realmente eu estava ali no caminho certo. Pode parecer que no início você vai trilhando caminhos e você acha que as coisas não vão acontecer. Você tem aquela sensação de que você está fazendo, fazendo, e você olha para o céu e fala: Meu Deus, e aí? Até quando? Mas eu nunca, 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 repetindo mais uma vez, parei de acreditar. E nesse meio tempo, não que nenhuma mulher precise de um homem para salvá-la, mas eu encontrei o meu tudo, que foi o meu marido, que nesse meio do caminho me ajudou a me reerguer como pessoa, quando eu já estava assim desacreditada. Então ele veio e mais uma vez o meu marido apareceu na minha vida e eu já sonhava, é incrível essa história, depois eu vou falar sobre. Eu já sonhava com ele antes mesmo de conhecê-lo. E quando eu o vi pela primeira vez, eu fiz assim, eu vou casar com você. No primeiro encontro, Sério? Ai, no primeiro adoro! encontro ele fez, meu Deus, que louca. No primeiro eu fiz assim, eu vou casar com você. E 3 meses depois estávamos casando. Eu acho que é por isso que quando eu vejo vocês dois juntos, para mim não existe. É tampa e panela, Então, como diz a minha avó. Eu tenho algumas amigas que têm os seus respectivos parceiros que eu consigo ver de maneira muito clara que aquilo ali é algo que ultrapassa, é o sobrenatural se manifestando. então Então eu só aceito. obrigada. Então, meu ponto de força foi quando eu concluí a minha faculdade, quando eu encontrei o meu marido. E eu sempre tive um desejo imenso de constituir família. Eu digo que eu nasci para ser mãe. Mesmo quando eu não estava preparada, eu já estava capacitada por Deus ali naquele momento, mesmo sem perceber. Eu sempre tive um tino muito grande. Então, era a cereja que faltava para o meu bolo. Então, ali naquele momento, eu encontrei forças
Por mais difícil que seja, a gente tá casada, né? Você também, eu tô casada com o amor da minha vida, mas é difícil, É é desafiador. desafiador. Mas foi meu ponto ali de força, foi quando as coisas se encaixaram. Foi quando eu concluí minha faculdade, foi quando eu consegui trazer o meu filho de volta para mim. Ali foi o momento que eu fiz, Deus, obrigada. Então já não me faltava mais nada. Quando eu concluí a faculdade, meu filho estava comigo. É lindo. E aqui, pessoal, a gente vai fazer só um parêntese. Tamires, além de uma empresária de sucesso, ela também é psicoterapeuta. E nesse momento vocês percebem que ela fala com muita segurança do marido e da importância que ele tem na vida dela. Por que que isso é importante a gente frisar aqui? A gente vive num mundo de muitas bandeiras. Sim. E as pessoas confundem muito o feminismo com a necessidade da mulher ser forte, se bastar, e não é sobre isso. É sobre cada mulher viver do jeito que ela sempre sonhou Encontrar o e seu não ser modelo de julgada. felicidade. Exatamente. Não ser Exatamente. julgada. Eu acho que todas nós somos plenamente capazes de fazer aquilo que a gente quiser fazer. Exatamente. Perfeito. Agora, eu sou bem-sucedida profissionalmente, só que eu quero também dizer que eu amo, que eu dependo, que eu realmente criei uma parceria com meu marido e ele é importante para mim, sem que isso Sim. Te constranja. me Que é outra constrange. coisa que eu, às vezes, me sinto constrangida em dizer que eu sou feliz com o meu casamento, com a minha vida, com a minha família. Porque parece que virou moda você falar que a maternidade é ruim, que é cansativo. E eu não romantismo. Mas parece que virou moda você falar que é ruim, falar que casamento não presta, falar que o homem, que é o filho, virou moda. Então, quando você chega numa mesa e fala assim, não, eu gosto de ser mãe, por mais que seja dificultoso, eu amo o meu casamento, ainda que tenha adversidades, ainda que você passe por dificuldades que você passa mesmo diariamente. Não existe vida perfeita, não existe. A gente costuma brincar, pessoal, assim, quem nunca pensou em separar nunca foi casado. Exatamente. Porque todo dia, quando a gente assim, Ó, que nunca pensou em... se estressa, se aborrece, a convivência de duas pessoas de culturas diferentes, com temperamentos diferentes, vindas de dores diferentes, de Exatamente. traumas diferentes, vai gerar conflito. É o cotidiano que acontece, estressa, aborrece, mas tem algo que é maior. Exato. E que é esse senso E de hoje, família, esse senso de E unidade. parece que perdeu, porque quando você fala, hoje quando eu falo que, hoje não mais, mas eu pensei em ter um terceiro filho, as pessoas me olhavam assim, "Ah, mas você vai ter mais um filho?" E é o que você falou, cada mulher sabe o seu modelo de felicidade. Eu tenho amigas que escolheram não ter filhos e são felizes desse jeito. E que bom, realmente não quer ter, não tenha, ok. É solteira feliz, é casada feliz. Cada mulher encontra o seu modelo, mas com menos julgamento. E é E a sobre gente isso. exatamente. E aí, depois que a gente conversou para que vocês entendam que vocês não precisam se constranger com aquilo que vocês decidem como felicidade. A escolha que você faça, que você não se constranja, seja ela qual for. A sua escolha foi casar, assuma. Foi ficar solteira, com filhos, sem filhos, que você consiga falar com coragem, sem se constranger de ser pelo feliz. estilo de escolha que você escolheu para sua vida. E ser feliz, que é o que importa hoje, gente. É o que faz sua vida ficar leve, então você tá na direção certa. Exato. Eu dividi o nosso bate-papo em alguns temas. A gente está nesse momento no ponto de virada na travessia da Tami Araújo lá atrás, enfrentando aquela surpresa e aqueles desafios e passando justamente por esse percurso, pelo processo, pela jornada, pela caminhada. Você se lembra do dia em que você percebeu que precisava escolher entre continuar sobrevivendo ou começar a viver? Nossa, que pergunta. Então, sempre foi. Você fala isso na adolescência ainda? Exatamente. Sempre... No exato momento, se isso aconteceu, em que você teve aquele insight, poxa, aqui finalmente eu não tô me sentindo mais nadando, sem saber se eu vou morrer na praia ou não. Eu fiz. E agora eu tô vivendo, agora eu tô conquistando, agora eu tô subindo a minha montanha. Então, com o Brenon, né, que foi o meu primeiro filho, eu falo que eu não vivi muito assim a maternidade, então eu me culpei muito por isso. Então, quando veio a minha segunda filha, a Maria Sofia, eu abri mão de tudo. Eu abri mão do meu emprego, da minha carreira, eu me formei em direito
e escolhi não continuar na advocacia. O meu inconsciente, ele precisava compensar de alguma forma. Ele me acusou, né? Olha como o inconsciente faz com a gente. Que eu precisava ali compensar com a Maria Sofia uma falta que eu tive com o Brenon. Hoje eu entendo que a falta foi necessária, mas no momento não. Então foi nesse momento que eu fiquei com os meus filhos, vivendo ali por eles e para eles, foi que eu fiz, agora eu estou no caminho certo, mas até certo ponto. E eu depois de um tempo, quando a Maria Sofia fez 10 anos, eu fiz, opa, peraí, que aqui também eu já cumpri a minha missão, e agora eu preciso cuidar de mim. Então foi quando surgiu a psicoterapia na minha vida, que foi um divisor de águas também. Então foi ali que eu percebi que eu estava realmente, eu já estava assim, equilibrando os pratinhos com os meus filhos, com a casa, com a família, mas eu também precisava me olhar enquanto mulher. Foi quando foi a guinada, assim, para mim, julgo que foi a psicoterapia mesmo. Foi quando eu percebi que as coisas estavam assim, subindo mesmo. O autoconhecimento, ele Eu é mágico. precisava disso. É mágico. E assim, ouvir você falar de coisas que as mulheres trazem em sessão de terapia. Obviamente a gente não pode detalhar aqui o que acontece, mas é algo que aflige muitas mulheres. Sim. E que faz com que as mulheres peguem caminhos um pouco mais longos, né, para esse reencontro. Sim. Por quê? Porque o que você trouxe é a falta e a percepção de que precisava compensar. Era a Brenon? Era a Sofia? Não, era a si mesma. Era a mim, não era ela. Era a si mesma. Isso foi quando eu descobri na psicoterapia. E mais importante que isso, vocês, tenho certeza que vocês estão prestando atenção ao discurso de vocês perceberem que uma mulher, precisamos dizer privilegiada, porque Sim. independentemente da condição financeira, nós sabemos que no Brasil ser branca tem uma outra Eu tenho outro total tom. consciência disso. Então, assim, de todo modo, privilegiada, precisamos dizer aqui, mas uma mulher que veio de uma origem humilde, que passou por sofrimento, por angústias, mas que se preocupou em manter os filhos em segurança, inclusive emocional, porque tem a consciência de que está criando adultos exatamente para o mundo. Tá aí uma coisa que eu sempre me preocupei, em quebrar padrões. Isso sempre esteve dentro de mim. Em fazer com que os meus filhos não passassem, claro que a gente não consegue, né, protegê-los de tudo, mas que eles não passassem pelo que eu passei. Então, toda a criação que eu tive, as coisas boas eu absorvi e as coisas ruins eu deixei ali, embaixo do tapete. E fiz, não é isso que eu quero passar para os meus filhos. Então, mesmo dentro de uma realidade simples, eu tentei levar os melhores valores para o meu filho. Para os meus filhos, né? Eu falo para o meu filho, que foi logo assim que eu tive o Brenon, mesmo sendo ainda uma menina, eu busquei falar, pronto, já foi, aconteceu, o que é que eu vou fazer aqui? Para que ele também não tivesse, que ele não passasse pelo que eu passei. Sempre fui muito aberta, clara, para que ele também não fosse pai na adolescência. Essa sempre foi uma preocupação minha. De repetir? De repetir. Então eu fiz, pelo amor de Deus, que vamos quebrar aqui esse padrãozinho. E de, dentro da realidade que a gente vive hoje, proporcionar uma educação melhor possível. Uhum. Não é claro que não tem como, né? Não existe a maternidade perfeita. Nem tem como e nem deve. Nem tem como. Porque assim, pessoal, vamos fazer outro parêntese. As crianças, elas precisam de limite, elas precisam de independência, de autonomia. Então é importante que a criança aprenda a lidar com a frustração, com a perda, com o dividir. Então, exatamente. Assim, essa consciência é importante porque essas crianças tão lindas, fofas, que a gente baba, que a gente não quer que aconteça nada. Que é outro ponto também, assim, bem polêmico, né? Que a gente vê por aí hoje. A gente sempre fala, né? As crianças de antigamente não são como as de hoje são mais Nutella. Exatamente. Então, eu também, eu comparo assim um pouco aos pais de hoje. Porque as palavras falam, mas os exemplos arrastam. Então, a gente, hoje, eu tenho uma frase assim, pais fortes, filhos fortes, pais felizes, filhos felizes. Então, a gente se preocupa tanto em proporcionar tantas coisas para os filhos, em trabalhar o tempo inteiro, em colocar na melhor escola, em fazer viagem, em comprar roupas boas, e a gente esquece de ser feliz.
E o que é que É. você está mostrando ali para o seu filho? E o Quais valores você está dando para ele? E o que tem valor é o ter e não É o ser. ter e não ser. Então a gente, hoje, os pais se preocupam muito com isso, esquecem também de ser felizes. A mãe Exato. esquece dela mesma, o pai esquece, o casal esquece da intimidade que é importante para a criança ali ver. Sim. Então, Momentos de carinho, vendo que existe amor no simples, não isso, tá em lugar nenhum, não tá no hype. Ai, o barzinho, o restaurante da moda. exatamente. Vou pra Disney, vai um dia se tiver condição, mas se não for, tá dentro de um lar feliz, um lar bem resolvido. É um lar perfeito? Não Não é, é nenhum perfeito. é. Mas a pessoa que eu digo o indivíduo, o sujeito, a criança é um indivíduo, é um sujeito independente. Enquanto indivíduo, ela sabe o valor do ser, ela sabe Isso. o valor do caráter. Então, o colocar limites hoje, o educar a criança, eu acho que também eu voltei para a parte da compensação. Os pais estão tão ausentes, estão tão distantes, que quando ele tem a oportunidade de estar ali com a criança, o que é que ele faz? Sim, 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 sim. É a forma de Exatamente. compensar. E Exatamente. aí a gente vê crianças crescendo adultos, a geração da não frustração. Os adultos que não conseguem ouvir um não. E extremamente nocivo. É importante a gente salientar. Extremamente nocivo. A gente sabe que toda criança faz calundu, dá birra, normal. O que é isso? Aprendizado. Aprendendo a lidar com as emoções. Sim. Só que o sim e essa permissividade indiscriminada faz adultos vulneráveis emocionalmente, Exatamente. adultos que não conhecem, não conseguem se reconhecer, só conseguem perceber no outro, copiar, se comparar. Aí vem essa enxurrada Sim. de problemas relacionados à saúde mental. E isso está relacionado muitas vezes com identidade. A criança não tem identidade se ela não é validada, Verdade. se ela não é incentivada, estimulada a isso. E assim, brinquedo, bens materiais não vão criar nas crianças identidade. Eu entendo essa, eu não tive, eu quero que meu filho tenha. Exatamente. Ai, meu Deus, eu sonhava em ter a casa da Barbie. E tá tudo Verdade, bem até tá aí, tudo bem. mas desde que você tenha Entretanto, limites e não seja só isso para a criança, que a criança não entenda que ser feliz está sempre atrelado a um bem material. exatamente. Que você, mais do que presente, que você esteja ali presente. Exatamente. Agora a gente vai entrar na parte do renascimento, a mulher que constrói o próprio destino. Essa parte eu gosto. Quando nasceu a ideia da sua loja e o que ela representa para você, para além de um negócio? Antes de você falar, eu acho que vocês estão vendo pelo cenário que isso aqui não é só uma loja, tem alma aqui. E é sobre isso que ela vai falar agora. Ai, gente, a minha loja, me emociono de falar. A minha loja é meu terceiro filho, né? A minha loja nasceu há quase 2 anos atrás, foi quando entrei na psicoterapia, que eu sempre quis, eu sempre gostei dessa coisa, assim, do atender as pessoas, do ajudar de alguma forma. Mas eu também gostei muito de moda, sempre gostei. E fiz por que não atrelar as duas coisas. Então, eu sempre falo que o bordão da minha loja não é só uma loja. Porque eu não queria que fosse só uma loja para você entrar e comprar. Eu queria que fosse uma loja para você ter uma experiência afetiva, para que você se sentisse acolhida, ouvida. Você pode entrar aqui, você pode tomar um café. Esse sofá, esse canto aqui, foi pensado para isso o tempo inteiro, para validar a autoestima da mulher, para mostrar que você é sim bonita. Do seu jeito, com as suas marcas, com as suas cicatrizes. Então a loja foi muito pensada nisso. E a ideia surgiu assim. Surgiu de unir a psicoterapia com a moda e mostrar que autoestima e modas podem sim caminhar de mãos dadas. Que você pode adaptar uma roupa, uma peça que você já tem em casa, trazer um pouco também do feminino, não é, que a gente tem agora tentado, e que bom que a gente tem visto muitas mulheres procurando se olhar mesmo, se cuidar um pouco mais, mostrar esse lado, essa essência que a gente foi deixando para trás, a correria foi tomando conta e você foi sendo engolida aí. Então a loja ela vem com isso, vem como um respiro mesmo. Inclusive, da gente não só olhar para dentro, mas também parar de olhar tanto para fora. É outro ponto importante que a gente precisa conversar com vocês. Isso aqui é recorte. Quando a gente desligar as câmeras,
a gente vai para a vida. Exatamente. E não aparece tudo na internet, nas redes sociais. Ou seja, aquela moça influenciadora que você ama, que você admira, ela também passa por perrengue. Como ela passa. também questiona, às vezes, o dia que ela acorda que ela não está se achando bonita, porque está Exatamente. inchada. E é sobre isso, é sobre vida real. E a gente conseguir separar, a gente se divertir, a gente pegar na internet o exemplo, o incentivo que vai nos fazer bem, que vai melhorar a nossa vida, mas saber o momento em que isso deixa de influenciar. Por quê? Porque a vida real, ela acontece o tempo todo, nas 24 horas. Exatamente, Valesca. Importantíssimo isso, principalmente em era de rede social, em que a comparação está aí a todo instante, né, a todo momento. E todas as vezes em que eu apareço para fazer um story, eu tô sempre falando, o Instagram é um recorte da vida pessoal. As pessoas não postam quando estão lá no fundo do poço chorando, quando estão com endividadas, quando estão com problema no casamento, no relacionamento. As pessoas não postam isso. Então tome cuidado com quem você segue, que isso é outro ponto super importante, né? O que é que você busca para sua vida? Então, será que as pessoas que você segue, a gente acha que não, mas isso tem uma influência tão grande no nosso psique, tão grande? Será que aquelas pessoas ali que eu sigo, aquela rotina, será que condiz com a minha realidade? E a energia que vem, porque assim, gente, tem energia em tudo que a gente ouve, em tudo que a gente faz, aquilo que a gente fala. São ondas de energia, vibra. Então, E não à toa, no Instagram, todo mundo é perfeito, né? É a mamãe perfeita, exato, é uma profissional perfeita, com tudo muito milimetricamente correto. Isso não existe. Ou são pessoas que estão sempre com um discurso de vítima, de estar em dificuldade. Vocês percebem que tudo é o que engaja e o algoritmo vai pegar aquilo que você mais assiste e vai mandar. Então a gente precisa ter cuidado com o que a gente consome na rede social. Exatamente. Principalmente assim, se você estiver triste e você começa a assistir coisas tristes, desafiadoras, isso vai deixar você pior. Sim. Aquilo que a gente pensa influencia como a gente se sente. Então, tá triste, vai ver uma coisa que anime, uma besteira que faça rir, para você tem sair conforto. dessa energia. Exato. Né? Quando a gente tem consciência, fica mais fácil da gente estabelecer limites e evitar que essa... Eu vou usar esse termo porque eu sei que todo mundo que está nos assistindo tem maturidade para entender. Se contagiar, se contaminar com o lixo emocional de outras pessoas. Exatamente. E muitas vezes que a gente nem conhece. Então, verdade. É exatamente isso. Dito isso, a loja foi uma conquista ou um grito de liberdade? Foi uma conquista junto com um grito de liberdade. Nossa, me emocionei tanto falar, porque, meu Deus, foi tão sonhado isso daqui, foi tão sonhado. O dia que vocês entrarem, que vocês vão perceber que não é só uma loja mesmo. Gente, vou dizer pra vocês, eu já estive aqui, porque eu tinha um evento pra ir, eu só tinha uma calça, eu precisava de alguma coisa para completar o look. Aí eu cheguei muito nervosa, quem me conhece sabe que eu tenho muita dificuldade, assim, medo de falar para muitas pessoas. Pode não parecer, mas eu tenho, é um desafio. E eu cheguei nervosa, eu sentei, tomei um café e ela foi conversando. Exatamente. Essa aqui, quando eu saí daqui, parecia que eu tinha saído da terapia. É exatamente isso. A loja é para ser uma extensão mesmo da terapia. Eu não quero abrir mão de jeito nenhum da psicoterapia. Então, por isso que a gente fez esse espaço aqui pensado para te ouvir, para te acolher. Não só para vender, que é importante sim, mas o foco não é só esse. Ai, foi incrível, foi maravilhoso. Você acredita de alguma forma que a sua história inspira outras mulheres que ainda estão na travessia? Olha, seria uma presunção, né, falar isso, mas eu acho que sim, eu acho que pode inspirar, porque a minha história ela teve um final feliz. Eu sei que muitas mulheres não teve, ou não terão, mas a minha teve. Então, que bom poder inspirar nessa parte, mostrar que eu saí lá do interior, da roça, eu fui mãe aos 18, que eu consegui com muito sacrifício fazer uma faculdade, consegui criar os meus filhos, consegui hoje abrir a minha loja. E nesse meio tempo não foi fácil não, foi tudo muito difícil. Até hoje tem sido abrir essa loja, não foi fácil, não foi nada romântico. Foram muitos joelhinhos no chão, foram muitas lágrimas. Mas se eu pudesse te dizer uma coisa hoje seria: não desista de você.
desistir de algumas coisas você vai precisar sim, porque a gente fala muito sobre não desistir, mas tem coisas que é pra você desistir. Se você tá Exato. insistindo tanto, 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 tá batendo e a porta não abre, então desista, mas nunca de você. Mude o percurso, mude a rota, repense, reflita. Mas em momento nenhum eu deixei de acreditar em mim, no meu projeto. Mesmo quando várias pessoas chegavam e falavam assim, ah, mas você vai abrir uma loja de roupa? Tem tantas lojas por aí. Mas eu acreditei no meu projeto. Que eu sempre falei, não é só uma loja. E assim tá sendo. A minha loja não é um bebezinho, tem uma semana, mas eu já acredito, eu já vejo a minha loja prosperando, eu já vejo uma fabricação, eu já vejo várias expansões, eu já vejo muito. Então, não desista de você, confie em você, confie no seu processo. E aí, mais uma vez, a gente tem que pontuar. E acho que é por isso que a gente está aqui conversando dessa maneira tão leve, como vocês podem perceber, nada disso aqui é diferente da realidade diária, desse lugar que tem uma energia incrível. Às vezes a gente insiste naquilo que não é pra gente, porque a gente entende que é o que as pessoas esperam de nós. Sim. Pessoas, família, amigos. Exatamente. E você vai parar para se ouvir? Em que momento? Eu costumo dizer, eu presto muita atenção a como Deus conduz a minha vida. Sempre. Se você está insistindo numa coisa que não está acontecendo, é um sinal claro de que talvez aquela direção não seja. Exatamente. É você mudar a rota. Muda a rota, Mudar a rota. ajusta, ouve o seu coração, se pergunta, se questiona, conversa com Deus. Eu converso com Deus, Tami, como eu converso com meu pai, com um amigo, sem reverência, sem me preocupar em parecer alguma coisa. Com Deus eu sou nua, crua, eu choro, eu esperneio, eu rio, eu converso com ele como meu pai, que eu sei que é o que ele é. Então, Sim. assim, eu presto atenção. Eu presto atenção no que as pessoas... aos sinais. Aos sinais de Deus. Eu presto atenção nas portas que não se abrem, nas portas que se abrem. Fecham, as que são se importantes fecham, também. as que se abrem para me fazer pensar que são para eu acessar e também nem sempre. Se tiver um desconforto... Eu ouvi um dia desses, acho que a Juliette falando, na dúvida é não. Na dúvida é não. E isso mudou, assim, também. foi algo que me deixou... Deus não trabalha na pressa, na precipitação. Tá na dúvida, precisa fazer, calma, eu vou pensar. É não. É não. Nada fez tanto sentido para mim, uma mulher que tinha dificuldade de dizer não, do que na dúvida é não. Porque quando é para ser para você, não tem dúvida, não tem obstáculo, a coisa é suave, a coisa flui. E é exatamente isso, flui. Exatamente. Né? Então, assim, é importante a gente ressaltar. E a gente fica, assim, emocionada de falar sobre isso, porque todos os dias a gente lida com pessoas na terapia e fora dela. Sim. A gente se depara com situações e, às vezes, até da gente buscar, a gente não buscar saber, mas chegar até nós. E quando você falou assim, eu tive a sorte, a felicidade de encontrar o meu final feliz. E muitas mulheres não terão. Não terão se você não tomar posse do que é seu, se você desistir no meio do caminho, se você se desviar do seu propósito, se você não captar os sinais, se você não se escutar, se você der muito ouvido ao que existe lá fora. Se você continuar ignorando, silenciando a sua própria luz, se você continuar abafando o seu grito de quem você é no mundo, se você não tomar posse, como a Tami trouxe, e ignorar a expectativa das pessoas, você vai passar a sua vida inteira se preocupando em agradar e esquecendo de ser feliz, se desagradando. Eu acho extremamente importante você trazer isso com tanto impacto e com tanta verdade, porque é o que acontece todos os dias. Todos os dias. E aí a gente vai para um outro ponto que é muito triste, da mulher se colocar numa condição tal que ela não consegue nem se libertar de situações, às vezes, de violência. Então, quando o Tami traz não terão porque as vidas estão sendo interrompidas todos os dias, porque as mulheres não têm senso de identidade. E aí elas acham, eu preciso dizer, eu já fui essa mulher, elas acham que se aquela pessoa não quiser, ninguém vai mais querer, ela vai ficar sozinha, ela não é suficiente, ela não é capaz. E isso vai ser assunto para outro episódio de podcast, mas foi extremamente importante você trazer essa colocação dessa maneira. Eu acho que eu precisava falar sobre isso mesmo, mas eu tive
Eu digo que foi sorte também no meio do caminho, sorte, sensatez. É, eu sempre, foi o que você falou, sempre tive uma intimidade muito grande com Deus e não desistir. Tapar um pouco, abafar os ouvidos e se escutar. Em que momento você para se escutar? Porque a gente escuta muitas pessoas lá fora e nós. Então, eu também já fui muito essa pessoa muito permissiva, eu tinha uma carência afetiva, emocional muito grande, que eu precisava me fazer presente em todos os grupos, agradar a todo mundo. E foi nesse momento que eu fui enfraquecendo, foi que fui perdendo a minha identidade. É o que acontece, não é quando você agrada a todos e se desagrada. E eu vou precisar te perguntar. Terapia, viu, gente? Acontece Ô, também todos os dias. gente. Se você pudesse olhar nos olhos daquela adolescente de antes e dizer uma única frase, o que você diria? Olha, Tami, você conseguiu. Adorei! Adorei porque não foi só um conselho triste. Foi Não, justamente a validação que foi a aquela adolescente validação. precisava ouvir e que às vezes faltou. Era aquilo que eu queria ouvir naquele momento, que eu ia conseguir. Porque em algumas determinadas situações a gente acha que a gente não vai. A gente acha que a gente vai morrer. Que a gente vai ficar ali deitado em posição fetal pro resto da vida. Mas não. E naquele momento eu precisava que alguém pegasse na mão e falasse assim: olha, spoiler do futuro, você vai conseguir se livrar de todas essas situações agora que você está passando. E você vai conseguir, como você falou, inspirar outras pessoas. Então, você falaria isso para ela. Oh, Modesta? mas é assim que uma mulher de identidade coerente faz, ela reconhece, não é, Meu gente? Deus. E para o seu filho que cresceu vendo você lutar? Na verdade, para os seus filhos, né? Porque Brenon pegou um pedacinho da sua história que Maria Sofia não pegou. Sim. Mas assim, para os seus filhos, qual é a herança emocional que você deixa, que você pretende deixar? Olha, primeiro, que eles nunca se desviem dos seus valores. Eu acho que isso é super importante, super importante. Que eles cresçam íntegros dentro do que eles acreditam ali. Então, eu deixaria, o que eu posso deixar para eles hoje é que eles sejam eles mesmos, que eles sejam felizes. E o que é ser feliz? É você fazer aquilo que você ama, é você procurar se olhar, se reconhecer, é você ter uma identidade. Então, eu diria para eles, meu Deus, meu, você fala assim, Que lindo! A vida real acontecendo. que eles se escutem, que eles não desistam, que eles não se deixem influenciar por qualquer coisa que seja nesse mundo. Que a gente passa assim por tantas coisas, então eu não sei assim, sabe de verdade agora o que falar. Que eles se ouçam, que eles se escutem, que eles procurem ser pessoas boas, boas para eles, boas para o mundo, que acho que o mundo tem precisado mesmo de pessoas boas, reais, leais, só isso. Eu tenho muito orgulho de toda mulher autêntica. Eu tenho muito orgulho de toda mulher que não rechaça a história de dor, de sofrimento, mas que chega e não. Isso me fez quem eu sou. A autenticidade é algo da gente. É motivo da gente se orgulhar. Então eu fico muito feliz e tenho muito Obrigada, orgulho de você. obrigada, Muito orgulho. Eu obrigada. sei que você Você é sabe mais ainda. disso. Eu sei. Obrigada. Você Por, sabe que é mútuo. por quê, pessoal? Vamos lá. Nem toda mulher que floresce teve primavera. Algumas florescem no inverno, entre dores, ausências, recomeços. Mas ainda assim elas florescem. Que essa conversa que a gente acabou de ter agora lembre a todas nós que o clichê da dor não apaga o ineditismo da força. Obrigada por compartilhar sua luz conosco. Meu Deus, obrigada, obrigada. A gente estava falando aqui no off, nos bastidores, que você nasceu para isso. Você nasceu para ser luz, de verdade. Sim. Você nasceu para brilhar, para ajudar a salvar outras mulheres também. E continue, não desista de verdade, porque você nos incentiva diariamente com a sua história, com a sua palavra. Gente, Valesca sempre tem uma palavra ali, no momento certo, ela sempre chega para te auxiliar, para te ajudar. E eu falo dela com muito ciúmes, viu? Muito ciúmes, porque ela transforma mesmo a vida de pessoas. É um tipo de pessoa que faz a diferença no mundo. Então, Ai, que gente. sorte que vocês estão tendo de ouvi-la. Eu fico,
Ela Eu salva fico, casamentos, meu ela Deus, salva amizades, amiga. Ela salva tudo, gente. Ela sempre tá ali. eu Sempre. fico constrangida, mas assim, eu realmente sinto no meu coração um desejo tão inexplicável e incontrolável de fazer todo mundo feliz. Eu E sei que eu não tenho faz. esse poder, Mas faz. Você faz. mas Mesmo quando ela chega assim dando as marteladas, que ela sim, mas ela dá, viu? Umas cacetadas na gente. Ainda assim, a gente recebe aquilo com respeito, com amor, porque ela sabe que mesmo quando ela tá batendo ali, ó, te trazendo, te chacoalhando, te acordando para a realidade. Então, minha amiga, que Deus te abençoe, que Deus te capacite cada dia mais, que você continue incentivando, nos abrilhantando. Então, só posso pedir para Deus o quê? Saúde. Saúde, que você continue com a gente aqui por muitos e muitos anos. amém. Esse é o Candoca Podcast, um lugar onde a dor ela é ouvida, acolhida, mas a luz vai sempre falar mais alto, refletir e irradiar. Projeto Todo Mundo Amém. Candela. Amém, amém, coisa linda. Ai, gente, Ai, maravilhoso. amiga, Aí, ó, no obrigada.